Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Adenilton e hoje eu vou falar sobre números e análise de erro. Basicamente, como os números são representados no computador e essa representação pode causar algum tipo de erro e vamos tentar entender um pouco. No vídeo passado vocês viram que o 0.1 não tem uma representação correta no computador e qual a causa disso e quais são os outros tipos de erro que podem acontecer no computador. Então esses são os objetivos, entender como os números são representados e entender os erros. Estava óbvio lá do título. E nós vamos começar com a representação dos números inteiros. O nosso principal interesse nessa aula é entender como são representados os números de tipo flutuante, que aproximam os números reais, que possuem uma parte fracionária. Mas nós vamos começar com os números inteiros. Primeiro, o computador ele representa os números inteiros na base binária. Então, nós precisamos entender como converter de uma base para outra, de uma base binária para uma base decimal, e o que significa representar o número na base binária. Vamos começar com a base 10, nós temos aqui 347, e o que significa esse 347 é que nós podemos calcular 3 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Então, são os dígitos multiplicados por potência de 10, elevado à posição, onde a posição começa de 0 e vai sendo incrementada em 1 da direita para a esquerda. 7 vezes 10 elevado a 0, 4 vezes 10 elevado a 1 e 3 vezes 10 ao quadrado. Esse número está na base 10. Os dígitos variam de 0 até 9, eles são maiores que 0 e menores que 10. E nós podemos escrever números em outras bases usando essa mesma ideia. Se tivermos um número com n dígitos na base beta, então o número d0 será multiplicado por beta elevado a 0, o número d1 será multiplicado por beta elevado a 1, e o dígito dn-1 será multiplicado por beta elevado a n-1, onde cada dígito vai ser menor do que beta e maior ou igual a 0. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, 1 na base 2. Que número seria esse? Então, nós podemos até numerar aqui 0, 1, 2 e 3. Eu teria 1 vezes 2 a terceira, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Aqui nós temos 1 vezes 2 elevado a 0 será 1, 2, 0 e 8. 8, 10, 11. Então esse número é igual a 11. E não tem nada especial com a base binária, nós podemos escolher outras bases. Por exemplo, na base 8, nós podemos converter 312 na base 8 para decimal, para a base decimal, fazendo o mesmo tipo de procedimento. Nós temos aqui 0, 1, 2, então seria 3 vezes 8 ao quadrado, mais 1 vezes 8, mais 2. E se realizarmos essa conta, nós temos que 312 na base 8 corresponde ao número 202 na base decimal. E por último, ainda temos aqui uma base hexadecimal, e agora não temos dígitos suficientes para representar cada um dos possíveis. Não temos números suficientes para representar cada um dos possíveis dígitos. Então nós estendemos o número de dígitos chamando A igual a 10, B igual a 11, TF igual a 15. E o que vai acontecer é que esse número 1, 2E será igual a 1 vezes 16 ao quadrado, mais 2 vezes 16, mais E vezes 16 elevado a 0. Só que E é o número 14, e 16 elevado a 0 é igual a 1. E, fazendo essa conta, nós vamos obter o número 302 na base decimal. Então, podemos converter os números de uma base diferente, binária, octal, hexadecimal ou qualquer outra base, para decimal. E agora nós também vamos ver como converter da base binária para a base decimal. Então, nesse exemplo, nós temos o número 347. Vou fazer um exemplo específico, né?
temos aqui o número 347, e vamos supor que esse número tem uma representação binária. Está aqui dj, dj-1 até d0, só que nós não sabemos quais são esses dígitos. Mas como essa é uma representação binária, o que vai acontecer é que nós podemos fazer essa conta. Temos aqui o D0 multiplicado por 1, D1 multiplicado por 2, o D2 vai ser multiplicado por 2 ao quadrado, DJ menos 1 por 2 elevado a J menos 1, e o DJ vai ser DJ vezes 2 elevado a J. Então, como essa é a representação binária de 347, o resultado terá que ser 347. E reparem que quase todas as parcelas possuem uma potência de 2. Somente o D0 não possui uma potência de 2. E eu vou colocar um número 2 em evidência. Então, agora que nós colocamos o número 2 em evidência, o J aqui passou a ser J menos 1, J menos 1, J menos 2. Aqui onde tinha 2, ficamos somente com D1. Então, temos aqui um número par mais o D0. E o que vai acontecer é que se o número for ímpar, D0 tem que ser igual a 1, porque essa parte aqui é par, então D0 tem que ser igual a 1, e se o número for par, D0 tem que ser igual a 0, porque senão as únicas possibilidades para D0 são 0 e 1, então como se for par, tem que ser a soma dos números pares, então D0 tem que ser igual a 0. E nós podemos pensar que esse D0 é o resto da divisão de 347 por 2, aqui eu estou fazendo um caso particular, mas é o resto da divisão do número por 2, a gente encontra o último dígito da representação binária do número. E o que vai acontecer é que se nós calcularmos uma divisão inteira, dividir e descartar o resto, ou descartar a parte fracionária, o resultado será exatamente esse número que está entre parênteses. Então a divisão inteira de 347 por 2 é 173. E agora nós temos um novo número, mas se nós quisermos definir o valor de D1, podemos calcular o resto da divisão de 173 por 2 e descobrir o valor de D1. E esse processo pode ser repetido até obtermos todos os dígitos do número 347 ou de um número qualquer. Vamos aqui para um exemplo. Nós temos 347... Ao dividir por 2, nós obtemos o número 173 e o dígito 1. Isso significa que o último número, o último dígito de 347 é igual a 1. Repetindo o processo para 173, dividindo por 2, o resultado vai ser 86 e o resto vai ser 1. Então tem mais um dígito igual a 1 e nós vamos repetir esse processo de divisão até que o resultado seja igual a 0. N dividido por 2 deu aqui igual a 0. E o que vai acontecer agora é que nós vamos olhar para esse número aqui. Ele será a representação binária de 347. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 11. Então, está aqui o número. Então, esse número, lido de baixo para cima, será a representação binária de 347. E como representamos os números que possuem parte fracionária? Novamente, da base decimal, nós temos essa regra, onde a posição do número indica qual a potência de 10 pela qual o dígito do número será multiplicado. Então, nós temos aqui 2. Como aparece logo após a vírgula, nós temos aqui 2 vezes 10 é menos 1. 3 vezes 10 é menos 2. E o 4 vezes 10 é menos 3. E em outras bases, nós vamos usar esse mesmo tipo de procedimento. Nós temos aqui na base binária 0, 1, 0, 11. Então, esse número aqui será 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais 0 vezes 2 elevado a menos 2, mais 1 vezes 2 elevado a menos 3, mais 1 vezes 2 elevado a menos 4. E se nós fizermos essa conta, o resultado vai ser 0,6875. E na base 8, também funciona da mesma forma.
o primeiro dígito após a vírgula vezes 8 elevado a menos 1, mais o segundo dígito após a vírgula vezes 8 elevado a menos 2, e nesse caso o resultado é 0,234375. E como encontrar a representação decimal de um número binário? Eu vou usar um exemplo aqui, o 0,125, mas esse procedimento vai ser geral, né? Não vai ter perda de generalidade aqui na explicação. E o que vai acontecer é que o 0,125 ele possui uma representação binária. Nós não sabemos ainda que representação binária é essa, mas nós sabemos que D1 vezes 2 elevado a menos 1, mais D2 vezes 2 elevado a menos 2, mais D3 vezes 2 elevado a menos 3 e assim por diante. Ele vai ter um valor igual a 0,125. E agora, ao invés de realizar uma sequência de divisões, nós vamos multiplicar o número por 2, porque quando multiplicar o número por 2, esse 2 a menos 1 passará a ser 1, ao multiplicar por 2. 2 a menos 2 passará a ser 2 elevado a menos 1. E 2 a menos 3, 2 a menos 2. 2 elevado a menos 2. Assim sucessivamente. Mas a partir do D2 em diante, nós temos potência de 2 com expoente negativo. E aqui nós temos a potência de 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, D1 será a parte inteira de 2 vezes 0,125. Então, ao multiplicar os dois lados da equação por 2, o D1 é a parte inteira e essa aqui é a parte fracionária. Isso está dizendo que quando eu multiplicar 2 vezes 0,125 dá 0,25, então D1 vai ter que ser igual a 0, porque a parte inteira da multiplicação deu 0. Então vamos olhar aqui um exemplo. Então temos 0,625 multiplicado por 2, o resultado é 1,25. Então a parte inteira é 1. Nós já sabemos que esse número ele vai ter uma forma 0,1 e mais alguma coisa. Que o D0 é igual a 1. Se descartarmos a parte inteira e repetirmos o procedimento, temos 2 vezes n igual a 0,5 e a parte inteira é 0. Repetindo o procedimento, 0,5 vezes 2 igual a 1, a parte inteira é igual a 1 e a parte fracionária é igual a 0. Nesse momento nós podemos parar. E o que vai acontecer é que nós lemos esse número aqui de cima para baixo. A representação do número 0,625 na base 2 é 0,101. Nós podemos verificar isso se nós calcularmos 1 vezes 2 a menos 1 mais 1 vezes 2 a menos 3. 2 a menos 1 é 1 meio, então 0,5. E 2 elevado a menos 3 dá 0,125, que é exatamente igual a 0,625, como nós estávamos esperando. Nós vimos como representar os inteiros em binário e também vimos como representar números com parte fracionária em binário. Se quisermos um sinal, a gente pode utilizar um bit a mais, 0 para positivo e 1 para negativo. Mas nós vamos ver também como esses números fracionários eles são armazenados no computador. Então, na aritmética de ponto flutuante, os números são representados no computador com notação científica. Primeiro nós temos o primeiro dígito significativo, ponto, e o restante dos dígitos vezes a base elevada a um expoente. Se essa base fosse a base 10, tá? Então, se a base fosse igual a 10, isso seria exatamente, estaríamos trabalhando exatamente com notação científica, porque o número 312 seria armazenado como 3,12 vezes 10 ao quadrado. No caso da aritmética de ponto flutuante, os dígitos são binários. A base é binária. A base dos computadores digitais de beta é igual a 2, a nossa base de interesse. T é o número de bits da mantissa. São quantos bits você consegue representar.
né? Então, por exemplo, se você tiver a mantissa igual a 5, você teria aqui D0, D1, D2, D3, D4, D5, e o restante dos números não poderiam ser mais representados. É o expoente, e utiliza uma representação de offset binário, que eu não vou descrever aqui no curso. E dizemos que o número de pontos flutuantes está na forma normal se o primeiro dígito da mantissa, D0, for igual a 1. Em algumas representações, esse D0 não é nem representado. Você começa a partir do D1 e descreve o restante dos números e supõe que o D0 é igual a 1, mas nesse caso a gente precisa tratar o zero de alguma forma particular. E o número de pontos flutuantes ele é subnormal, né, se ele for menor que 1 vezes 2 elevado ao expoente mínimo. Nesse caso, nós não vamos conseguir escrever o primeiro dígito igual a 1. Tá? O primeiro dígito vai começar igual a 0, e isso vai servir para conseguir aumentar a precisão dos computadores. Então, por exemplo, se o expoente mínimo for igual a menos 2, numa máquina muito pequena, e nós tivermos 2 dígitos na mantissa, o que vai acontecer aqui é o 1.2 elevado a menos 2. Ele pode ser representado nessa máquina utilizando essa notação, essa representação de ponto flutuante. Mas o 1 vezes 2 elevado a menos 3, olha, esse expoente é menor que o expoente mínimo. Então ele não pode ser representado nessa forma de ponto flutuante, nessa máquina que só tem o expoente mínimo igual a menos 2. Mas como a mantissa tem um tamanho 2, eu poderia fazer o seguinte, eu posso chamar esse número de 0.1 vezes 2 a menos 2. 0.1 é igual a 1 vezes 2 a menos 1. Tá? 2 a menos 1 vezes 2 a menos 2. Nós teremos o 2 a menos 3, mas está fora do formato padrão, porque o primeiro dígito está começando por 0. E no Python, os números podem ser representados com essa forma subnormal, o que aumenta o limite que nós podemos, a quantidade de números de ponto flutuante que nós podemos trabalhar. E qual o padrão da I3E? I3E é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. O padrão é que nos computadores os números de ponto flutuante são representados na base binária, 1 bit para o sinal, uma mantissa com 52 bits e um expoente com 11 bits. Então, a quantidade de dígitos significativos é 52 e nós temos um expoente que vai utilizar 11 bits binários. Nós podemos ver o padrão também na linguagem de programação Python. E aqui eu tenho um trecho de código onde nós temos aqui um import sys, e esse sys possui essa variável float_info que descreve os números de ponto flutuante na linguagem de programação Python. Por exemplo, nós temos aqui qual é o maior número de ponto flutuante na linguagem. E é 1.797 vezes 10 elevado a 308. O maior expoente, então o expoente máximo da linguagem que nós podemos utilizar em Python é 1024, isso na base 2. E temos também aqui o maior expoente na base 10, que é igual a 308. O menor número é 2.22 vezes 10 elevado a menos 308. E o menor expoente possível, esse menor expoente na base 2 é menos 1021, e o menor expoente na base 10 é menos 307. A mantissa possui 53 bits. E esse epsilon é o menor número significativo. Se você calcular no seu computador 1 mais epsilon, será diferente de 1. Mas se agora você escolher um número menor do que epsilon, por exemplo, 1 mais epsilon dividido por 2, vai dar igual a 1. Então nós não podemos representar todos os possíveis números reais na máquina. A base da máquina é uma base 2.
E nós vimos que aconteceu um erro. No vídeo passado, nós vimos que ao calcular 0,1, ao atribuir um valor 0,1 a uma variável, essa atribuição já causava um erro. E eu vou pedir para vocês pensarem sobre o número de dígitos do número 0,1 em binário. Se esse número de dígitos for maior do que 53, o tamanho máximo da mantice aqui do Python, se o número de dígitos for maior do que 53, então a representação de 0,1 vai ser uma representação aproximada, e isso vai justificar o erro que nós vimos no vídeo passado. Então, vou deixar aqui para vocês pensarem qual é a representação binária do número decimal 0,1. Então, converte 0,1 para binário e vê qual a quantidade de dígitos que você vai encontrar, que ele vai ter. Então, quais são os tipos de erros que podem acontecer nos algoritmos numéricos? Nós temos erros de arredondamento, devido à precisão dos números de ponto flutuante. Nós não temos todos os números reais representados e vai ser necessário algum tipo de arredondamento. Temos também discretização. Tá? Por exemplo, você vai calcular um limite com x tendendo a zero, e ao invés de calcular esse limite, você escolhe um valor muito próximo de zero para fazer seus cálculos, e é um erro de discretização, a gente não tem um contínuo de valores para trabalhar. Um erro de modelagem, onde possivelmente você desconsiderou algumas variáveis do problema para permitir a resolução. E um erro de entrada, os dispositivos de medição eles não têm precisão infinita, então quando você faz uma medição, você provavelmente vai estar gerando algum erro de entrada devido à medição. E temos aqui um exemplo de erro. Nós estamos com a raiz igual a raiz ao quadrado de 2 e tem print raiz ao quadrado. Eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo e responder o que será impresso quando eu calcular raiz ao quadrado, onde a raiz é a raiz quadrada de 2. Se você pensou exatamente 2, você chegou a uma solução muito próxima. Mas raiz de 2 não tem uma quantidade finita de casas decimais na representação decimal e também não tem uma quantidade finita de casas decimais na representação binária. Então, quando calculamos raiz de 2 no computador, nós temos apenas uma aproximação. E, ao calcular raiz ao quadrado, nós vemos começar a surgir algum erro numérico. E como nós podemos avaliar esse erro? Esse erro numérico pode ser de dois tipos. Tem o erro absoluto, que é a diferença, né, entre o valor real e o valor aproximado. Então, por exemplo, raiz ao quadrado, nós tínhamos vou voltar aqui no slide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 vezes 10 a menos 16. E nós temos aqui o erro absoluto, é 4 vezes 10 a menos 16. O erro relativo é o erro absoluto dividido pelo valor real da variável. Então, nós temos aqui 4,44 dividido por 2, então nós temos 2,22 e esse é um erro percentual. O erro relativo ele ajuda a perceber a real magnitude do erro, porque, por exemplo, se nós tivermos uma variável que o valor deveria ser 2, mas o erro está mais ou menos 0,02, o erro absoluto, e uma outra variável é 0,1, e o erro absoluto é mais ou menos 0,02. Nós podemos calcular o erro relativo. Para calcular o erro relativo, nós dividimos o erro absoluto pelo valor real da variável. Então, 0,02 dividido por 2, então vai dar 0,01, que é 1% nesse caso. Mas aqui, 0,02 dividido por 0,1, o resultado vai ser 0,2. E o erro relativo é de 20%. Algumas recomendações práticas. Nós não devemos utilizar um teste de igualdade para comparar números de ponto flutuante. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer é que a raiz quadrada de 2 ao quadrado será diferente de 2, o que é bem inesperado. Então, nós não podemos usar uma igualdade para comparar os números e precisamos pensar em alguma precisão. Tem que ter alguma folga, alguma precisão para fazer a comparação dos números de tipos flutuantes. E também temos que ter cuidado com as operações que modificam a ordem de magnitude. Né? Por exemplo,
se dividirmos uma divisão por um valor muito próximo a zero ou a subtração de valores muito próximos, mas eu vou deixar a explicação o motivo desse cuidado nos exercícios. Estão aqui as referências. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.